dia, vlog. Tudo bem com vocês? Ah, eu adorei começar a ouvir Deus sussurrando. Bom, gente, hoje eu recebi uma notícia triste. Um restaurante que foi muito importante pra mim tá fechando. E eu não sei o que fazer. Na verdade, não tem muito o que fazer, né? É encerramento de ciclo. Eu ainda não sei exatamente o que aconteceu. Eu não cheguei a conversar com a Mary, com o Dee, com o George, né? Eu não cheguei a conversar com a Kaydin também. Mas ela postou um vídeo e falando que vai fechar o restaurante. E isso me deu um gatilho muito forte. Eu queria muito gravar um vídeo e eu não sei exatamente como eu tô me sentindo em relação a isso. Mas é uma daquelas coisas que deixa a gente um pouco mexido. Também com essa situação do meu avô, tá sendo uma situação difícil, porque a gente também não sabe o que vai acontecer e fica aquela grande interrogação. Ao mesmo tempo que a gente tem esperança, a gente não quer que ele continue sofrendo, né? Falando isso por mim mesmo. Eu não quero ser egoísta de querer que ele fique aqui sofrendo. Eu prefiro que ele, se for para ele ficar aqui, ele tenha uma estadia boa nessa terra. Se for para ele que a gente se despeça dele com muito amor e com muita gratidão por todos os momentos que a gente passou ao lado dele. Ele sempre foi uma pessoa muito generosa, acolhedora, confidente. Meu avô sempre foi muito presente na minha vida. Inclusive, quando eu fui pro Hawaii, ele falava assim: quando você chegar em 50% da sua meta, você volta para casa, porque ele achava que eu tinha uma meta de dinheiro lá e ele falava sobre isso para eu não esperar completar 100%, né? Chegar nos 50%, até que 50% na verdade virou 25%. E antes dos 25% eu voltei, porque eu já não estava aguentando mais ficar longe da minha família. E entram várias questões de você estar no paraíso e você não se sentir bem com você mesmo, né? E, bom, entram várias questões de você estar no paraíso, você olhar pro lado e você pensar assim, gente, por que que eu tô triste? Por que que eu não me sinto bem comigo mesma? Por que que eu não consigo ser que nem essas outras pessoas? Meu pai chegou na rua, não sei se dá pra ouvir a buzina dele, mas toda vez que ele chega aqui, ele buzina muito alto. E todo mundo já sabe, ah, ele chegou. Mas eu olhava pro lado assim e eu ficava me questionando várias coisas, né? Tanto que aí minha cabeça é muito confusa, eu não consigo fazer uma linha de raciocínio que faça sentido. E eu só começo a falar e isso tá sendo bem terapêutico pra mim também. De só começar a falar e as coisas irem saindo, sabe? Mas, enfim, eu voltei pro Brasil porque realmente eu tava muito triste, eu tava com saudade da minha família e eu, às vezes, não conseguia sair de casa, eu não conseguia ir pra praia, eu tinha folga, mas eu tava tão cansada da minha luta diária e de trabalhar, né? Eu não era patricinha, não era playboy, eu tava lá patrocinando minha própria, financiando na minha própria estadia no paraíso, então isso é bem difícil também. Mas enfim, eu queria falar do Irie Jerk porque o Irie Jerk foi um lugar que me acolheu, que me abraçou, né? Eu até comentei sobre isso, de que foi aleatoriamente, entre aspas, que a Keidin colocou o anúncio lá no Facebook e eu fui fazer entrevista com ela e eu achava que ia ser tipo uma entrevista. Eu nem sabia exatamente como ia ser, né? Mas ela gostou de mim já de cara. E ela me acolheu e ela me ensinou tanta coisa, tipo, como amassar o alho, sabe? Coisas assim. E na época eu só tava trabalhando automático, só no automático, assim, pra pagar as contas. E eu tava trabalhando no indiano na época. E ele era bem escroto, ele não queria que a gente ficasse sentado, não queria que a gente bebesse água, não queria que a gente descansasse. Ele não dava gorjetas, ele pagava US$ 12 a hora. E na época eu tinha que ficar lá porque o meu visto era de trabalho e ele foi a pessoa que assinou o meu visto, né? É o meu documento. Então eu tinha que ficar lá. E ele não pagava muito bem. E a Keidin, ela é sensacional, ela é maravilhosa demais. E ela tinha uma avó
a Grandma. E a Grandma acabou indo embora também, eu me arrepiei aqui agora. E ela também passou por um momento muito difícil. E eu lembro que na época ela teve que viajar para Jamaica pro enterro da avó dela e ela deixou o restaurante nas nossas mãos, né? Ela me deixou na frente de algumas coisas, deixou a Mary e o Dee na frente de algumas coisas também, de mercado. Nossa, a Mary e o Dee, eles são, como eu posso explicar? Deus colocou ele na vida da Keidin, do Harry Jerk, colocou eles na minha vida também. E eu acredito muito nisso porque são pessoas assim incríveis. E quando eu olho para trás, né? Alguns ciclos têm que encerrar para alguns ciclos começarem. E Deus é tão perfeito que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer e no momento que tem que acontecer, sabe? Justamente para a gente olhar para outras coisas também. Porque às vezes a gente está em uma linha e as coisas acontecem e às vezes, como meu pai falou, né? Alguma coisa tem que mudar para tudo mudar. E aí alguma coisa mudou e tudo mudou de repente, né? A Keidinha, ela perdeu a vovó dela também. E era praticamente a mãe dela, era a pessoa que criou ela. E agora eu tô passando por essa situação também com meu avô, e foi a pessoa que me criou também. De certa forma, também é meu pai, ele é meu padrinho. E tudo isso tá interligado de alguma forma. E eu queria muito fazer esse vídeo sobre o Harry Jerk, porque foi um lugar que me marcou muito. Foi um lugar que me ensinou muito. Ela desde sempre acreditou no meu potencial. Eu achava que eu não sabia cozinhar. E aí ela falou, não, eu posso te ensinar a cozinhar se você quiser. E eu falei, vamos. E ela começou a me ensinar lá a cortar cabbage, cortar carrots, cortar cenouras. E foi assim que eu descobri que eu gostava de cozinhar. Eu sempre soube que eu gostava de cozinhar, na verdade, mas eu não tinha assim. Meio que eu não acreditava muito, né? Eu achava que, sei lá, eu não tinha jeito pra coisa, não. E aí, de repente, ela falou, vamos, e eu falei, vamos. E de repente eu tava lá ajudando ela todo dia a cozinhar, eu era assistente de cozinha dela. E hoje eu faço minhas comidas aqui no Brasil sozinha, graças a ela também. Muita coisa aprendi com ela, me ensinou muito, a comida dela é maravilhosa demais. E ela é uma pessoa sensacional, ela chegou a se desfazer de várias roupas dela e levou um monte de saco, assim, e me deu pra eu escolher as roupas que eu queria. E ela falou, Tiffany, você é como se fosse minha little sister, como se você fosse minha irmãzinha mais nova. E ela é muito especial pra mim. O restaurante dela foi muito especial pra mim. Eu tenho aqui na minha geladeira o imã de geladeira que ela me deu quando ela voltou da Jamaica lá. E eu falei, um dia eu vou pra Jamaica. E um dia eu vou pra Jamaica. Anotem isso. Um dia eu vou pra Jamaica. E eu tenho uma blusa já que eu vou pra Jamaica. Eu comprei na Shein. Quando eu tava lá no Hawaii, eu falei, gente, um dia eu tenho que ir pra Jamaica, porque se todas as pessoas de lá forem iguais a Keidin, que é de lá, e eu falei, gente, as pessoas devem ser maravilhosas. Claro que não é assim, né? Porque nem todo mundo no Brasil é maravilhoso também. Não é porque eu sou maravilhosa que todo mundo no Brasil é maravilhoso. Mas a gente sempre espera o melhor, né? Enfim. Então hoje eu acordei com esse baque de que o Irie Junk tá fechando. Vivi muitas coisas boas lá. Espero que ela consiga achar um jeito de salvar o restaurante. Claro, tenho esperança. Assim como eu também espero que meu avô saia dessa situação melhor. E eu tava assistindo Procurando Nemo ontem de noite. E a Dory falou uma coisa pro Marlin. O Marlin, ele é super protetor. Viva a dicção da garota. Com o Nemo, né? Ele é super protetor com o Nemo. E ele falou que ele protegeu o Nemo porque ele não queria que nada acontecesse com o Nemo. E aí a Dory fala pra ele: se nada acontecer com o Nemo, nada vai acontecer com o Nemo. Sabe? Tipo, o que é que ela quis dizer com isso? De que você tem que deixar as coisas acontecerem com ele. Você tem que permitir que ele viva. E eu acho que é isso, velho. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, antes eu tinha a câmera perfeita, eu tinha uma GoPro, eu tinha um drone, eu morava no paraíso. E ainda assim eu achava que eu não tinha nada a acrescentar, que eu não tinha nada pra falar. E hoje aqui com minha casinha imperfeita, meu cenário imperfeito, meu microfone imperfeito, minha câmera imperfeita, eu sendo imperfeita, mas com alguma coisa pra falar.
que espero que esteja ajudando alguém com isso, com essas experiências, com esse desabafo, com esse podcast, de alguma forma. E se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Então, para alguma coisa acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu espero que vocês estejam entendendo minha linha de raciocínio, que eu não esteja sendo muito louca. Mas a mensagem de hoje é isso. Tô muito triste com essa notícia do Harry Jack, mas eu ainda creio que ela vai conseguir, porque o Harry Jack já passou por várias situações difíceis antes, assim como eu, assim como meu avô, e a gente sempre conseguiu contornar tudo, e a gente sempre conseguiu um resultado melhor, a gente sempre conseguiu o outro lado da moeda, né? As coisas ruins elas vão acontecer, inevitavelmente, e isso faz parte da vida, faz parte da vida. Para as coisas, para a gente valorizar as coisas boas também, a gente tem que passar pelas coisas ruins, né? Os dias alegres, eles se tornam mais alegres quando a gente já viveu um dia triste. Então acho que isso faz parte da vida também. Enfim, então esse vídeo é uma menção honrosa ao Iron Jerk e ao meu avô e a tudo que eu já vivi naquela ilha e a tudo que eu tô vivendo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí com dicas de temas para o próximo vídeo. Tchau!